Olá, um bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 8 de abril de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. O cadastramento das famílias de baixa renda que querem adquirir um imóvel do programa Minha Casa Minha Vida continua nesta semana com atendimento para as pessoas que têm um nome iniciado pelas letras B e C. O prazo para este grupo termina já na sexta-feira. Para se inscrever, é preciso ter no máximo R$ 1.600 de renda familiar. O cadastro é feito no setor 3 da Vila Germânica. Mais informações nesse telefone que aparece aí no seu vídeo. O vereador do PMDB, Beto Tribessi, indicou o conserto de calçamento no início da rua Paulo Eberhard, no bairro Valparaíso. O parlamentar também solicitou a manutenção nas ruas Achilles Jacobsen, no bairro Garcia. Segundo o vereador, a indicação atende a pedidos da comunidade. E o vereador do Partido Social Democrático, Mário Hildebrand, solicitou manutenções na rua Júlio Baumgarten, no bairro Água Verde. O vereador também solicitou roçada e limpeza na rua Dona Ema, no bairro Escola Agrícola. O vereador do DEM, Marcos da Rosa, solicitou a implantação de uma camada de asfalto na entrada da rua Christoph Baumgarten, no bairro Itopava Seca. De acordo com o parlamentar, a indicação atende a pedidos de moradores da região. O vereador do PSD, Antônio Veneza, indicou a recolocação de um tubo em uma travessia que desprendeu na rua Alberto Fuller, no bairro Progresso. De acordo com o parlamentar, a indicação atende a pedido da comunidade na região. E o vereador do PPS, Aldemar Becker, solicitou a manutenção na tubulação do loteamento Gramusch, no bairro Água Verde. Segundo o parlamentar, a tubulação está quebrada, causando desníveis na via pública, podendo ocasionar acidentes. O vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, encaminhou requerimento solicitando à Celesc a realização da poda de árvores próxima à fiação, na rua Franz Miller, no bairro Velha Grande. O parlamentar também solicitou providências à Prefeitura, questionando qual a proporção entre servidores de carreira e de confiança na FAEMA. Por meio de requerimento, o vereador do PSD, Mário Hildebrand, solicitou junto à Celesc no sentido de avaliar a viabilidade de mudança de um poste de iluminação pública na rua Júlio Ridger, no bairro Água Verde. A Câmara de Vereadores aprovou na semana passada um requerimento de autoria do presidente Vanderlei de Oliveira, que questiona a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, sobre como está o processo de regularização do loteamento Morada do Sol, no bairro Fortaleza Alta, e também a pavimentação das áreas que ainda faltam, como a rua Baurim. Também do vereador presidente da Casa, Vanderlei de Oliveira, o requerimento que solicita a realização de sessão solene, em data ainda a ser definida, podendo ser realizado na FUB, com homenagens aos 5 servidores mais antigos ainda em ativa em comemoração aos 50 anos da FUB. Tramita na Câmara de Vereadores o projeto de decreto legislativo que convoca plebiscito para deliberar sobre a definição da construção da obra viária sobre o rio Itajaí-Açu, no centro da cidade. De acordo com o presidente da Câmara, Vanderlei de Oliveira, o projeto é de autoria da mesa diretora e tem o objetivo de ouvir a população sobre a nova ponte do centro da cidade. E de autoria do vereador Mário Hildebrand, tramita no Parlamento Municipal o projeto de lei que dispõe sobre o transporte de animais no serviço coletivo de transporte público. De acordo com o parlamentar, o projeto regulamenta o transporte de animais de pequeno e médio porte, com os devidos cadastros no consórcio SIGA. E agora vamos a um breve intervalo. Boa noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores. Tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, Stegosauro. A situação... Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Boa noite. Boa noite. E Blumenau atingiu a meta de vacinação contra o HPV acima da média nacional. Foram mais de 80% das meninas vacinadas. O vereador do PSD, Marcelo Lanzarin, destacou a importância
de as mães levarem suas filhas para a vacinação. E falando de saúde, para aprofundar esse e outros temas, estamos aqui no estúdio do Jornal da Câmara com o vereador Marcelo Lanzarin. Bom dia, vereador. Recentemente, a Câmara realizou uma audiência pública para tratar temas a respeito da saúde em Blumenau e na região do Vale do Itajaí. E o senhor, na ocasião, apresentou algumas preocupações, né, com a forma como tem acontecido o Sistema Único de Saúde aqui na região de Blumenau. O que o senhor teria a dizer a respeito disso? Bom, basicamente a ideia que nós temos que ter, e isso ficou claro na audiência, primeiro a grande dificuldade aí dos prestadores de serviço, de quem atua atendendo a população e recebe o seu recurso através da tabela SUS, que hoje, infelizmente, está impraticável. Mas a grande questão, e foi o encaminhamento que eu procurei dar na audiência pública, é de que mais do que nunca nós precisamos tratar da condição de saúde aqui, não só de Blumenau, mas do Vale do Itajaí como um todo, dentro de uma lógica de uma região de saúde, ou seja, trabalhar dividindo as responsabilidades para que a gente possa, aí sim, inclusive usando a estrutura dos municípios vizinhos, particularmente dos hospitais, viabilizar o atendimento à população, né? Garantindo que Blumenau, como já é um município polo, um município de referência, possa, através da estrutura dos seus hospitais, garantir o atendimento de alta complexidade e a média complexidade poder ser distribuída aqui através da vocação de todos esses hospitais, né, vocacionando esses hospitais, poder distribuir aqui com os municípios da Anvia, a exemplo aqui do Hospital de Gaspar, que poderia muito bem atender alguns procedimentos de média complexidade aqui no município de Blumenau, permitindo que tanto o Hospital Santo Antônio quanto o Hospital Santa Isabel possam se dedicar mais aos procedimentos de alta complexidade. Então essa seria a lógica, né? Nós trabalharmos com uma grande região de saúde, ou seja, o próprio Ministério da Saúde trabalha dentro dessa perspectiva de criar regiões de saúde. E mais do que nunca se faz necessário que aqui em Blumenau nós possamos fazer essa discussão de forma aberta com todos os municípios da Anvi. Também tem havido uma dificuldade a respeito de repasses do Ministério da Saúde para tratamentos de hemodiálise, né? O senhor comentou isso em alguns dos seus pronunciamentos. Isso infelizmente é uma situação recorrente, ainda na época, enquanto eu tive a oportunidade de estar à frente aí da Secretaria Municipal de Saúde, nós tínhamos esse dilema. A média de repasse do Ministério da Saúde com relação às clínicas que fazem hemodiálise é em torno de 3 meses de atraso, ou seja, a clínica faz o procedimento, ele é processado pela Secretaria Municipal de Saúde, enviado ao Ministério e normalmente leva 3 meses para esse recurso ser liberado para o município estar repassando a essas clínicas. Isso tem inviabilizado o trabalho dessas clínicas e colocando em risco, inclusive, as pessoas que necessitam desses procedimentos, né? Uma vez que essas clínicas têm passado por dificuldades, os próprios fornecedores já têm cobrado isso e ameaçado, inclusive, a interrupção do fornecimento de materiais para essas clínicas que hoje realizam a hemodiálise não só no município do Blumenau, mas no Brasil como um todo. Então, cobrei sim, porque realmente fica difícil, a tabela SUS já é defasada, se trabalha praticamente no vermelho todo mês e ainda há um atraso de 3 meses na hora de fazer esse repasse. Então, isso tem viabilizado, né, o trabalho dessas clínicas e, como eu disse, colocando em risco, inclusive, a vida das pessoas, uma vez que, havendo interrupção desse serviço, essas pessoas não têm outra alternativa, né? Muitas delas aguardam, inclusive, um transplante, então precisam desses serviços e é inadmissível que se leve 3 meses para fazer o pagamento de um procedimento que já foi realizado. Certo. E ainda na questão da saúde, até porque o senhor esteve à frente da secretaria durante o período de uma gestão anterior, recentemente a imprensa tem noticiado que alguns dos problemas enfrentados, especialmente nos pronto-atendimentos, é a falta de informação. Pessoas que procuram o pronto-atendimento e deveriam, de repente, estar encaminhados para uma unidade de saúde no seu bairro. E o senhor também esteve comentando isso nos seus pronunciamentos, tem defendido isso na tribuna. A questão da informação como uma forma de disciplinar também e fazer um melhor uso dos nossos recursos de saúde, dos prontos atendimentos. Sem dúvida nenhuma que isso é importante, né? A questão da informação, não só da população saber
qual o recurso buscar, quando ela tem que ir para a unidade de saúde, quando ela tem que ir para o pronto-socorro, né? Mas principalmente, quando for um atendimento eletivo, algo que não é urgente, que lá na unidade de saúde também se garanta o atendimento para que essa pessoa possa ter acesso ao serviço, isso é importante. E mais importante ainda é o estabelecimento, dentro da lógica do atendimento, principalmente do pronto-socorro do Hospital Santo Antônio, da classificação de Manchester, ou seja, é onde você vai estar avaliando cada uma das pessoas que chega até o pronto-socorro e priorizando o atendimento, ou seja, com isso você vai garantir que aqueles que mais precisem possam ser atendidos de forma mais rápida. E aqueles casos menos graves, né, vão ter que aguardar um pouco mais, porque vai estar havendo uma prioridade com relação ao atendimento das situações mais urgentes. Mas isso tem que estar claro, isso precisa ser trabalhado de forma que a pessoa que está aguardando saiba que a vez dela não chegou ainda porque está havendo um atendimento de maior urgência. Então isso tem que estar claro. E a falta desse tipo de informação muitas vezes acaba criando confusões, né? Acaba criando dificuldades dentro do atendimento do pronto-socorro e a população muitas vezes acaba se revoltando porque não tem essa informação. Então isso sem dúvida nenhuma que é muito importante. Certo. A questão também do reajuste dos vencimentos dos servidores públicos também é um assunto que causa muita polêmica na cidade. E o senhor fez alguns pronunciamentos no sentido de fazer umas cobranças ao sindicato da categoria, né? O senhor gostaria de comentar qual é essa relação com o sindicato, com o Sintraceb? Bom, na verdade o que eu tenho cobrado, e veja bem, eu também sou servidor público e é óbvio que eu gostaria também de ganhar 30% de aumento. Quem não gostaria? Né? A questão é que nós precisamos botar os pés no chão e discutir isso de forma madura. Eu não fui contra o servidor, o que eu foi contra enganar o servidor. Eu fui contra criar uma expectativa no servidor de algo que não ia acontecer, que foi a proposta que veio para essa casa. E o sindicato tem manipulado, tem usado isso para jogar os vereadores contra o servidor. Ninguém aqui é contra melhorar o salário do servidor. Como eu já disse, eu fui contra e a grande maioria dos vereadores aqui é contra enganar o servidor, contra aplicar ou pelo menos apresentar uma proposta que é inviável, que é algo que não tem a mínima possibilidade de acontecer. Infelizmente, o sindicato, né, por ter, no meu entendimento, um laço muito forte com partidos políticos, principalmente o do Partido dos Trabalhadores, tem reforçado essa ideia e tem, na verdade, pouco contribuído com o servidor. Então eu quero dizer aqui que nós precisamos sim discutir isso com calma e trabalhar em cima de números plausíveis, de algo que possa ser concreto e não propostas demagógicas, propostas que enganam o servidor e que não tem a mínima possibilidade de acontecer. Então, nesse sentido, eu tenho me posicionado e, como eu disse, sou servidor e também gostaria de receber 30% de aumento. Infelizmente, isso nos foi tirado ao longo de 8 anos de governo, de governos anteriores, e agora querem resolver isso de uma vez só. É óbvio que eu também gostaria, infelizmente isso não é viável. Então vamos trabalhar de forma que a gente possa alcançar números que sejam realmente viáveis, importante essa reposição aí para o servidor, mas sem dúvida nenhuma que nós não podemos admitir é que se use politicamente esse espaço, esse momento, trazendo aqui propostas demagógicas e que acabam, infelizmente, criando uma expectativa no servidor de algo que, infelizmente, não é viável, não é possível de se alcançar. Mas nós precisamos sim, e eu quero aqui poder, junto com a Câmara de Vereadores, discutir com a administração números plausíveis e nós precisamos sim avançar nesse sentido. 0% nós não vamos mais admitir. O servidor está cansado e ele quer sim a recuperação dessas perdas, ela vai ter que ser gradual, Nós vamos ter que alcançar isso ao longo do tempo, mas nós precisamos, sem dúvida nenhuma, avançar de forma concreta, de forma consciente, sem criar aqui fatos políticos em cima de demandas que são legítimas do servidor. Certo. E o senhor também comentou a respeito da maioridade penal. Os jovens que deveriam, a partir dos 16 anos ou antes disso, serem apreendidos e estarem sendo reeducados socialmente. Tem havido bastante problemas com respeito a isso, A legislação para a juventude não tem sido cumprida, os jovens infratores, e existe um movimento nacional que defende a redução da maioridade penal
para os jovens infratores. E o senhor já comentou a respeito disso. Gostaria que desse sua opinião a respeito. Eu sou totalmente a favor, né, de que nós tenhamos, sim, uma redução com relação à maioridade penal. Hoje, nós já podemos, e na verdade o Poder Legislativo deu essa condição ao jovem, de a partir dos 16 anos estar votando, mas ao mesmo tempo ele não tem as outras responsabilidades que são pertinentes também àquelas pessoas que, se têm a condição de votar, se têm a condição e o direito de exercer como cidadão a possibilidade de votar, que é algo que é de extrema responsabilidade, também tem que haver, nesse sentido, a cobrança daquelas pessoas, principalmente daqueles jovens acima de 16 anos, que têm sim discernimento do que estão fazendo, que sabem qual a diferença do certo e do errado e que precisam ser penalizados de forma adequada. Não é admissível que hoje um jovem com menos de 18 anos, com 17, ou que esteja completando 18 anos, cometa um crime hediondo e vá simplesmente cumprir uma pena socioeducativa. E não vamos aqui discutir o fato de que nosso sistema carcerário hoje não comporta mais essa demanda, ou não está aí reabilitando essas pessoas. O que nós precisamos de fato é discutir isso de forma concreta. Se há dificuldades no sistema carcerário para reeducar essas pessoas, isso é um problema que precisa ser discutido sem dúvida nenhuma, mas o que nós não podemos mais, e o que a sociedade não aguenta mais, é permitir que esses jovens, inclusive, sejam utilizados pelo crime organizado, uma vez que sabem que eles não vão ser penalizados, né, como instrumentos para praticar o crime na nossa sociedade, que vive hoje acuada, vive com medo, porque esses jovens não são responsabilizados de forma adequada. Então eu sou a favor, sim, da redução da maioridade penal. Acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser revisto, porque crimes hediondos precisam estar pelo menos contemplados na situação, e esses jovens precisam pagar por aquilo que fazem, pelos delitos que cometem, de forma apropriada e adequada. Os crimes hediondos precisam sim ser tratados de forma mais contundente, porque o que nós não podemos mais é admitir que a gente fique à mercê dessas pessoas e, como disse, tem discernimento sim do que é certo, do que é errado, e precisam ser responsáveis pelos seus atos. Então é isso, vereador Marcelo Lanzarin, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Câmara. O senhor tem o espaço para deixar suas considerações finais. Eu que agradeço aqui o espaço, quero mandar um abraço aí para o pessoal que está em casa acompanhando a TVL, esse importante espaço aí de comunicação, e colocar o meu gabinete aqui à disposição naquilo que a gente possa contribuir. Eu tenho aqui levantado muitas demandas relacionadas às questões próprias da saúde, mas a gente está aqui para ouvir as demandas e as críticas, inclusive as solicitações e opiniões de todos os segmentos da sociedade, para que a gente possa construir uma Blumenau melhor aí para todos. Obrigado, vereador. Cerca de 50 milhões de pessoas devem tomar a vacina contra a gripe em todo o Brasil a partir do dia 22 desse mês. Essa é a estimativa do Ministério da Saúde. A novidade deste ano é a inclusão de crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, e entre os grupos prioritários que têm direito à imunização: idosos, gestantes, trabalhadores da saúde e doentes crônicos também poderão tomar a vacina na rede pública de saúde. E o Jornal da Câmara vai ficando por aqui, lembrando que logo mais, ao 12h30, a TV Legislativa transmite o TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os destaques do TVL Notícias. O quartel dos bombeiros no Salto do Norte vai ser reconstruído. O vereador visita sistema de tratamento e distribuição de água na cidade de Brusque. Moradores da rua Dirval Tite Ogref reclamam da paralisação das obras e querem a repavimentação da via. Isso e muito mais ao 12h30. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook e pelo Twitter da TVL, e também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã.